Bom dia. Hoje nós vamos finalizar essa parte que falamos sobre culpa. Fazendo uma pergunta: como Jesus lida com a culpa? Como Jesus Cristo lida com a culpa? Essa é a nossa pergunta de hoje e finalizando esse negócio de culpa. Eu quero lembrar vocês que todo o processo da culpa passa pela vergonha, pelo crivo do tribunal de consciência, pelo domínio dos outros que formulam culpas para que nós possamos conviver com elas e pela nossa própria ética social que existe dentro de um parâmetro de bem, de mal, de culpa, de não culpa e de premiações e de castigos para que nós aprendamos como proceder, como ser e assim por diante. Não foi diferença nos tempos de Jesus. Quero fazer 3 afirmações para depois respondê-las. A primeira afirmação é quanto à genealogia do bem e do mal. Isso existe. Desde o livro de Gênesis, no capítulo 2, Deus disse ao homem: você vai comer de tudo livremente. Mas ele impôs uma condição: aquela árvore você não vai comer. Então, a partir daí já tem um universo de possibilidades para nós pensarmos por que Deus disse que o homem não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, como ele desobedeceu o mando divino, então desencadeou um processo de conhecimento de bem e de mal na humanidade, desde a sua mais tenra história até hoje nós estamos envoltos nesta saga, nesse dilema. A segunda questão é quanto aos domínios da culpa, porque evidentemente tanto o bem quanto o mal se apropriam de virtudes éticas e estéticas para incidirem domínio sobre os mortais. Então, como que nós lidamos com isso dos religiosos, dos políticos, dos movimentos sociais, dos movimentos ideológicos, econômicos e mesmo psicológicos na nossa mente? O que Jesus Cristo disse? E terceiro, quanto à ética e quanto à estética social. Como que nós podemos nos comportar diante de tudo isso? A primeira resposta é: quanto à genealogia do processo do bem e do mal, Jesus Cristo diz o seguinte: eu sou a vida. E ponto. Ele se proclama ser a vida. Sabe aquela árvore do conhecimento do bem e do mal que foi, e a árvore da vida, que os homens não podiam mais ter acesso a ela? Que Deus colocou um anjo, uma figura angelical ali com espada, impedindo que o homem tocasse novamente naquela árvore, tomasse dos seus frutos, comesse e vivesse? Pois bem, agora é a árvore que vem aos homens. Eu sou a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus Cristo diz: eu sou a vida. Ponto final. Quanto aos domínios da culpa na nossa consciência, na nossa vida social, religiosa e qualquer outra coisa, Jesus Cristo diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Em outras palavras, eu sou a verdade, vocês me conhecem, vocês verão que é a liberdade. Então é aí aonde nós temos que entender que Jesus historicamente está colocado como ponto verdadeiro entre todas as questões da humanidade. Quanto mais eu estudo filosofia, mais eu acredito nessa verdade. Porque a forma como os filósofos tentam encontrar a verdade, nós vamos divagar a vida inteira em torno de um assunto como se fosse um cachorro tentando morder o próprio rabo. Mas Jesus Cristo, ele precisamente diz o seguinte: olha, filósofos, estudiosos, cientistas, todos vocês, eu sou a verdade. Me conheçam e vocês serão livres. Por último, Jesus Cristo diz assim: quanto à ética e quanto à estética na nossa vida, com relação à culpa que nós temos que lidar com ela todos os dias de forma social. Quando você assiste um documentário que o bandido deu tiro na polícia, a polícia tirou o injusto revide, o sujeito morreu, e você diz assim: bem feito. E outras coisas mais.
porque isso faz parte da culpa. Ele tem que morrer porque ele é culpado. E Jesus, ele faz uns desafios difíceis para nós, porque Jesus passou por um momento assim, quando lhe trouxeram uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. O caso era adultério, mas podia ser outra coisa, um passando a boiada, um palavrão numa reunião, e outras coisas que destroem o meio ambiente, a ética social, a educação, né? A economia, a pobreza, o nivelamento social e assim por diante. Tragam essa mulher aqui, vamos provar se Jesus Cristo é Deus mesmo ou não. Ela tem que ser apedrejada. O que o senhor diz? Escrevendo no chão, ele parou, olhou para os seus algozes, aos algozes daquela mulher, as pessoas que estavam ali para prová-lo. Ai, que resposta difícil. Ele apenas disse o seguinte: qual de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. É precisamente aqui que Jesus Cristo faz uma inserção de perdão, de amor, de educação, de reintegração responsável socialmente. E Jesus Cristo ensina com todas as letras que as coisas podem ser tratadas se houver amor, se houver perdão. Esses ingredientes devem fazer parte da nossa ética quando tratamos com a culpa. A você que é pastora, você que lida com pessoas que se julgam culpadas, que estão sofrendo por causa de culpa, lembre-se do perdão divino, lembre-se do amor divino. E o amor, ele tem 4 facetas da perfeição divina, que é o amor do Pai por nós, que é o nosso amor ao Pai, que é a forma como amamos a nós mesmos e a forma como amamos o nosso próximo. Jesus não nos ensina uma denominação religiosa. Jesus não nos ensina um cristianismo histórico. Jesus nos ensina Ele próprio, Ele mesmo. Quero deixar isso com você, que Deus te abençoe muito, que você se liberte de todas essas culpas que você carrega em Cristo Jesus e que você seja muito feliz. É o que eu desejo de todo o coração, seu amigo, pastor Walter. Bom dia.